aqui é a raiz, ó. De uns dias pra cá eu comecei a escrever coisas. Comecei a escrever pensamento que eu tenho durante o dia ou coisas que eu percebi durante o meu dia. Porque assim, ó, eu tenho um problema com... Como é que eu posso explicar? A minha memória curta, como eu cuido de várias coisas ao mesmo tempo, a minha memória curta acaba que às vezes passa. E às vezes nessa memória curta eu tive uma ideia boa. E por eu ter esse problema, eu acabo esquecendo muitas coisas que aconteceram durante o meu dia. Então isso aqui é algo que veio para que me ajudasse a lembrar dessas pequenas coisas, essas observações. Depois no final do dia, à noite no caso, um pouco antes de dormir, eu escrevo e automaticamente eu já estou lendo, porque eu escrevo, reescrevo no caso, né? Eu escrevo, por exemplo, em forma de anotação primeiro, né? E, por exemplo, assim, passei por determinada rua, vi uma construção que me chamou a atenção, entendeu? E daí depois porque eu escrevi isso. Então, quando eu for ler à noite, eu vou relembrar dessa construção. O meu cérebro guardou a informação, eu só não consigo ativar isso de forma muito automática. Então, acaba que às vezes o meu dia passa rápido, parece que eu não fiz nada, só que quando na verdade eu resolvi um monte de coisa. Só que como eu não tenho essa percepção, porque eu esqueço a maioria das coisas ali, isso não é um problema, todo mundo tem isso, tá? Esses pequenos esquecimentos. É uma coisa que eu percebi e pretendo melhorar. Eu escrevo e de noite eu lembro daquilo por causa disso. E daí, cara, eu consigo resolver muito problema que eu achei a solução durante o dia, às vezes, e eu carrego aquilo pra noite, então isso perturba a minha noite, isso perturba, sabe, minha alimentação, a saúde da pessoa como um todo, né? E com isso aqui, pô, me ajuda bastante, por exemplo. Eu perco 5 minutos, eu acho, pra fazer isso aqui. É algo bem rápido. Eu vou mudar a câmera de lugar porque, pô, tá pegando o sol tá nascendo aqui, ó. Eu tenho que ficar quase com o olho fechado pra falar com vocês, aí vai ficar uma imagem meio estranha. Então eu vou mudar ela de lugar. Lá vai eu de novo mudar a caixa d'água. Eu vou falar então. Não queria muito, mas eu vou acabar falando sobre a masturbação então. O que eu acho? Eu acho que tudo na vida precisa de um equilíbrio, entendeu? Acredito que a pessoa que precisa disso para fazer algo, ou pior, precisa consumir algo para que consiga chegar a esse ponto, aí isso para mim já é um problema, entendeu? Você tá usando de artifícios não reais, artifícios virtuais, que não virtuais não tem a ver com virtudes, então não é virtuoso isso, querendo ou não. Essa é a minha concepção para chegar a esse ponto. Me pergunta, tu acha que nunca deve ser consumido, por exemplo? Não, cara, eu acho que, como eu disse, tudo precisa ter um equilíbrio. Não necessariamente você não precisa consumir nunca mais. Só que você precisa ter consciência. Você tem que ser um ser consciente e saber que tudo em exagero não é legal, não faz bem. E agora ao ponto fisiológico, vamos falar. Aí já se torna um pouco mais complicado, porque tem que entrar em termos químicos. Acho que no homem, por exemplo, no ser masculino, a questão de criação do espermatozoide, por exemplo, é um processo químico complexo, querendo ou não, né? Ele demanda energia para ser criado aquilo, porque querendo ou não, tem bilhões e bilhões de espermatozoides dentro de uma gota. Então, isso, querendo ou não, é um processo químico complexo. Acredito que se você faz 3, 4 vezes ao dia, pode ser que a tua energia vital, a tua energia
espiritual, a tua energia, eu estou falando num contexto extracorpo, como eu falei lá no início, a tua energia psicológica até para aguentar problemas em si, eu acredito que isso diminua. Apesar que o que eu estou falando aqui não tem nada comprovado sobre isso, entende? Não é uma comprovação isso. Porém, é uma coisa que eu acredito e levo para mim, entendeu? Eu acho que diminui. Você tem que se observar se você tem um problema com isso e ver se você se sente mais indisposto ou faz 3 dias teste. Observe, anote, às vezes, é importante anotar. Se você acha que isso, na minha concepção, isso contribui para as pessoas serem um pouco mais fracas, principalmente o ser masculino. Eu acredito. Por quê? Porque acho que o teu corpo tem que trabalhar muito para gerar aquela célula, então se você despeja essa célula 5, 6 vezes ao dia, automaticamente o teu psicológico precisa trabalhar mais para gerar novas células, o teu corpo precisa trabalhar mais para gerar novas células, e querendo ou não, são células novas sendo criadas, não é algo que está... que tipo é um processo de construção, não, é algo novo sendo criado porque você despejou algo velho que você tinha. Tem gente que nem deixa envelhecer e já despeja, entende? Cara, isso, pensa comigo, não tem como isso ser bom. Você concorda comigo? Não tem como isso ser bom. Falando biologicamente falando, não tem como isso ser algo positivo, pô. Basta você refletir sobre isso. Você sabe a resposta, ninguém precisa falar pra você. Agora você nunca vai fazer, vai ficar lá igual um... Você é monge, caralho? Você é monge? Você precisa ficar 30 dias sem seu cavalo? Você não é um monge, cara. Você é um ser humano normal. E se sai, é porque tem que sair, entendeu? Só que você não pode ser demente, você não pode ser um viciado nisso. Essa é a diferença. Tenha o equilíbrio. Saiba aproveitar tudo, porque tudo foi dado para você. Se você sente prazer nisso, é porque queriam que você sentisse prazer. Não faz sentido. Só que não um prazer demasiado, um prazer maluco, cara, insaciável. Esse é o ponto. Esse é o ponto de tudo. Você tem que saber dosar essas duas partes. Se você sabe, tá tudo certo, cara. Não vai no que os outros ficam falando que você tem que ser um monge. Mas assim, ó, eu entendo o lado das pessoas que falam que nunca deve fazer. É um compromisso consigo. É uma coisa extremamente difícil de conseguir. Imagine você num ato e opta por não, tá ligado? Tipo, é contra instintivo humano isso, entendeu? Você tá indo contra os seus instintos, mas até que ponto ir contra os seus instintos é bom? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio nisso. Você não pode simplesmente ir contra todos os seus instintos, porque você nasceu com eles, e se eles foram dado a vocês, é porque vocês devem aproveitar, entendeu? Só que saibam aproveitar. Não fiquem viciados, fissurados naquilo. Saibam aproveitar tudo que foi dado. Então é mais sobre ter consciência. Esse é o meu ponto de vista total sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto... As pessoas falam muito e ele é bem tosco, para falar a verdade. É um assunto idiota, é um assunto que cada um sabe dentro de si próprio o que é melhor para ele. Basta você observar. Todo mundo sabe. Só que ninguém ensina as pessoas a observarem isso. Ah, como é que faço para observar? Cara, são pequenas coisas. Olha, por exemplo, quando você fica... Quer ver? Quando você tem um problema de vício com masturbação ou pornografia em si, provavelmente você vai ser uma pessoa que tá no celular e vai aparecer algum anúncio, algum gatilho vai aparecer, ou você tá vendo uma televisão, uma série, enfim, algum gatilho vai despertar o sentimento de quero, o sentimento de desejo daquele sentimento bom, um exemplo, né? Aquele sentimento de prazer, no caso. Então esse gatilho vai vir para te pegar, correto? Então se você sabe quem está com a arma, automaticamente basta você se desvincular dessa pessoa que está com a arma. No caso assim, ó, se você sabe que é o celular que te transmite isso, tente ficar menos com ele, automaticamente você vai ter menos gatilhos, entendeu? Cara, você vai evoluir como pessoa, você pode ter certeza, saiba o que te traz problema. Como um todo na vida, o que desperta a tua ansiedade, o que desperta vícios, o que desperta sentimentos negativos, tudo isso você tem que excluir da sua vida.
Entendeu? Ó, até tem contexto com o que eu escrevi ali no caderno, isso que eu acabei de falar. Eu vou até fazer um próximo vídeo agora sobre isso. No mesmo dia, o próximo vídeo sobre isso, porque querendo ou não, entrou em contexto com a observação ali que eu falei. Depende tudo de como você observa. Esse vai ser o assunto do próximo vídeo, cara. Mas demais era isso. Esse é o meu ponto de vista. Acho que você tem as respostas. Concluindo aqui. Não vai muito pelo que os outros falam. Tenha você, suas crenças, os seus mandamentos, digamos assim. Você sabe o que é certo. Você sabe, você ser humano lá dentro, você sabe que matar é errado. Ninguém precisa te falar isso. Mesmo você nascendo, e se ninguém te explicasse isso, você não tivesse pai nem mãe, você nascesse no meio do mato, sem ninguém, você pode ter certeza, se você achasse 2 ou 3 seres humanos juntos, provavelmente você não os mataria, você se reuniria com essas pessoas. Então, instintivamente, isso foi programado dentro do nosso cérebro, que matar é errado. Então é só você seguir os princípios básicos, entendeu? E tudo vai dar certo pra ti, pô. Só segue esses conceitos e não tem muito mais o que falar. Então vamos pro próximo vídeo sobre observação. Fui! Cara, fiquei manco.